Você viu o negócio do exército militar lá? A nota. Ele lançou o relatório de 60 páginas que eu não tive a menor coragem de abrir pra ver. Eu falar, mano, deve ser um juridiquês, um monte de coisa ali. Vai demorar horas pra entender essa porra e eu só não tenho. Não tô com saco. Vamos deixar alguém fazer esse trabalho e eu vejo o que ele falou, né? Mas assim, é aquilo, Monarca, assim, essa história, ela tem um começo. Então, quer dizer, lá em 2014, na eleição Dilma e Aécio, essa conversa já estava lá. Tanto é que o Aécio pediu para analisar a urna e tal, não sei o que. Então, assim, esse é um papo antigo já, aqui no Brasil. E o que isso significa, por ser antigo, assim, na sua opinião? Não, por que é um papo que não some, não vai embora? Eu acho que é um papo que não some porque tem sempre alguém requentando esse papo, Mas né? por quê? Por que será que sempre aparece esse papo? Por que a gente não coloca um fechamento nele? Por que a sociedade parece não conseguir confiar nas urnas? Não, porque teorias conspiratórias, elas se retroalimentam, toda hora elas voltam, né? Elas se travessam de outra coisa, vem, vai. É um assunto que não morre porque as pessoas não deixam morrer. Assim, é um troço, é uma urna eletrônica, é um sistema, certo? Aí você fala, existe sistema perfeito? Não existe sistema perfeito. Pode ter algum problema lá, nessa urna eletrônica e tal. Pode ter algum problema. Mas que tipo de problema? Esse problema pode levar a fraude, a você, sei lá, contar mais voto para um candidato do que para outro. Bom, o Exército diz que sim, que pode haver esse problema. Não, o que ele falou é que pode haver algum tipo de problema. O que ele falou é que ele não falou que pode haver esse problema especificamente. Não, tudo bem, mas então ele falou assim, que tem problema. Que mas você pode falar isso para qualquer coisa, né? Qualquer coisa é mas vulnerável. Mas quando essa coisa é responsável por decidir quem é presidente, talvez ela seja coisa que a gente tenha que diminuir as vulnerabilidades. Por exemplo, o Exército falar que tem várias, você fica perguntando pro seu banco se é possível alguém entrar lá e pegar o seu dinheiro? Não, né? Mas é possível. Sim, acontece às vezes. Acontece às vezes, inclusive. Só que ele entendeu? tem uma proteção. Só que você não fica perguntando isso, porque você sabe que isso é muito raro de acontecer, mas até já aconteceu com uma ou outra pessoa. Sim. Então, quer dizer, nenhum sistema é perfeito. Então, existe algum risco dessa urna eletrônica poder ser invadida e sei lá o quê? Existe e tal. Mas por que a gente, então, deve ficar voltando nesse assunto toda hora? Então, quer dizer, qual que é a consequência? O que essas pessoas esperam dessa urna? Elas esperam a perfeição, que não existe? Não. Elas querem o quê, então? Voto impresso, aquele troço de você seria votar, legal voto impresso. Sai um canhotinho, enfia lá dentro de um negócio. Por que não? Eu acho que seria ótimo. Tudo bem, que seja, entendeu? Mas assim... Mas por que eles lutaram tanto contra essa ideia, entendeu? Isso é uma ideia que eu acho ultra sensata, porque é só uma segurança a mais. A gente sabe que tem falhas, vamos mitigar isso. Se a gente sabe como, se a gente tem uma maneira fácil de fazer isso, para ter um jeito de contar Então, eu acho que o problema é que, primeiro, não é fácil. Eu acho que é fácil. Ele pega e emite a urna, você põe na urna e acabou. Não tudo bem. A ideia é fácil. Executar essa ideia talvez não seja tão simples. Eu não sei. Você constrói as urnas que fazem isso, coloca nos lugares. Foi como eles fizeram. Eu acho que aí você... Então, isso, tudo bem. Mas daí a gente partir do princípio que isso aí vai evitar uma possível fraude, coisa e tal. Diminui a chance. É tipo um cinto de segurança, né? Então, não sei, sabe? Sinceramente, eu não sei qual que é a ligação entre uma coisa e outra. Então, assim, se você tiver um jeito de você contar o voto no papelzinho, significa que você diminui a chance de ter mais voto para um candidato ou outro, porque lá no meio do sistema a coisa foi fraudada. Então, vamos supor que a gente tivesse voto impresso mesmo, já nessa eleição, e aí aparecesse esse questionamento que apareceu. Teve lugar que teve 100% dos votos pro Lula. E aí os caras ficaram doidos aí, né? Mais uma teoria conspiratória. Então imagina que você vai ter lá 100 canhotinhos. Aconteceu mesmo isso. Sim, agora, sim, mas a teoria é que é por causa de fraude. Exatamente. Né? Não necessariamente é por causa de fraude. Então aí você encontra lá, no box lá cheio de papelzinho, canhotinho, todos os votos pro Lula. Então, aí a galera ia ter mais uma confiança, né? Eu acho. Porque uma coisa... Não, lógico que não. Eles iam olhar o papelzinho e falar assim, não é possível, não é preciso fazer outra coisa. Eles iam querer outra coisa. Para um negócio de mira laser. Cara, não tem fim isso aí. O legal do papel ser impresso é o seguinte, porque você vai votar, aí se o software tiver corrompido dentro da máquina e sair o papel com o nome do candidato que você não votou,
você vai ter como provar Sim. que tá alguma coisa errada com a máquina. Se ele tiver corrompido a esse ponto. Sim. A ponto de você votar num candidato e sair outro. Exato. E impede de você ter um software lá onde a galera tá votando, só que ele calcula pro outro cara. Porque ele dá uma comprovação física na hora, que o seu voto vale exatamente. Se você deixa só no software, pra mim, a gente tá sem segurança. Não, eu só quero saber como é que você sabe que o papel... O fato de o troço cuspir um papel... Ele vai cuspir o papel mais certo do que a invasão hacker e o bug que o cara enfiou lá dentro. Porque o papel você vai ver, Tudo vai bem, estar mas escrito. ele pode fazer o papel cuspir o que ele quer também, né? Então, mas se você tiver o seu papel que cuspiu e você viu que era o cara que você votou... Você não pode levar o papel. Então, mas exatamente, aí você deixa ele na urna. Ele entra lá sozinho na urna. Sim, você pega, vê que você votou no cara que você viu, ó, o nome do cara que eu votei, Lula, por exemplo. Tá aqui, aí você viu. Não pega o papel. Então, mas eu acho que pode você... Fica uma parede de vidro. No caso você vai ver quem você votou no papel, entendeu? Sim. E aí, quando você viu, você conferiu, ó, existe uma prova física de que eu votei nesse cara nesse momento e ela tá guardada na urna, entendeu? E aí, se a urna tiver hackeada e ela digitalmente produzir um resultado diferente, você tem o analógico, você tem o papel para ir lá e conferir. Tá batendo? Se tiver batendo, então... Aí para você ter fraudado, teria que ser algo bem mais difícil, que você teria que ir na urna física, abrir ela, tirar os votos do teu cara, colocar, entendeu? Tudo certinho. Por exemplo. Mas aí já complica bem mais. Então, para mim, isso é uma medida simples de fazer, que ia ajudar muito na credibilidade. Porque a verdade muitos brasileiros não acreditam nas urnas. É um pensamento de uma vasta quantidade de pessoas. Mas porque isso foi uma coisa que foi alimentada, né? Mas é porque tem brechas mesmo. Eu não consigo confiar numa parada só digital, assim. Eu acho que se você hackeia o software, é em larga escala e sem provas, tá ligado? Monark, ninguém questiona banco digital, é a mesma coisa, entendeu? Você é um cara tecnológico, você gosta disso. Cara, sim, mas eu não tô questionando, eu acho que pode continuar com a urna. Só que o banco digital também tem várias coisas, ele imprime vários recibos pra você também, entendeu? Eu tô falando, do jeito que tá a segurança das urnas é porca, na minha opinião, ela não é bem feita. E eu acho que tem sistemas que são simples, que já foram sugeridos várias vezes, que fazem sentido de ser implementados e não são implementados. E aí isso acende um alerta na minha cabeça de desconfiança. Sim, por que eles não querem implementar? Porque se é um negócio que, obviamente, vai dar mais segurança pra gente e vai resolver um problema deles, que é a desconfiança perante a população do sistema eleitoral. É um negócio de ganha-ganha. Eles ganham, a gente ganha, todo mundo ganha. Mas essa resistência, e aí depois fala que você está proibido de questionar se as urnas são boas ou não. E aí começa a censurar uma galera. Inclusive, eu fui censurado, tá ligado? Não parece, tipo... Sabe aquele cara que não tem culpa no cartório, não faz nada, não fica com medo? O cara que tem culpa no cartório é o cara que age dessa forma, começar a censurar todo mundo, não querer colocar resguardos na urna. Então, peraí, mas aí a gente já vai voltar naquilo que eu falei no começo. Então, assim, a situação não é de normalidade. Você está agindo, você está analisando a situação como se a gente estivesse vivendo uma situação de absoluta normalidade e tem um agente aqui que está tumultuando a coisa. Mas não é isso que está acontecendo, né? Por isso que eu tô falando que essa coisa vem lá de trás. Então, assim, essa desconfiança para com a urna, ela é uma coisa que é alimentada. Ela foi alimentada ao longo do tempo. Sim. A gente não desconfia de coisa muito menos... o que eu tô falando. Coisa muito menos segura, a gente não tá nem aí pra esse negócio. Então, assim... A urna decide o futuro do país, né? É muito importante a urna. A urna decide o futuro do país, mas o celular com a câmera aqui, ou com um troço que fica ouvindo o que eu falo, também decide a minha vida pessoal, por exemplo. Sim, eu pessoalmente me preocupo pra caralho com isso, entendeu? Pois é, mas a gente usa, entende? A gente, né, se puder... Né, mas se você puder colocar alguma coisa no seu celular pra proteger essa segurança, você não vai fazer? Sim, mas aí é que tá. Então, quer dizer, ao longo do tempo, vários entidades... Yeah.